Graça e paz, amados, amigos do Facebook, amigos do Instagram, do YouTube, de todas as nossas redes sociais. Deus te abençoe. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico, nossa imersão bíblica de aprofundamento sobre a ceia do Senhor. Já falamos no primeiro vídeo sobre muitas coisas poderosas e vamos falar agora nesse segundo vídeo, nessa segunda parte, sobre algo tremendo. É sobre o pão da ceia. O pão da ceia. O pão que nós comemos na ceia, ele deve ter fermento ou ele não deve ter fermento? Ele pode ter fermento ou ele não pode ter fermento? E agora? Que dúvida, hein? Vamos falar sobre isso agora. Aleluia! Louvado seja nosso Deus. A segunda parte do nosso estudo bíblico sobre ceia do Senhor. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 14, é essa passagem que nós vamos estudar agora. Essa passagem que nós vamos estudar hoje. O que acontece na segunda passagem desse nosso segundo vídeo, dessa sequência de estudos, amém? Lá em Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 12, nós vamos acompanhar a história que vai narrar os fatos da comemoração, da celebração da ceia do Senhor. Nós tratamos como ceia do Senhor, uma celebração que o Senhor Jesus dá início lá no capítulo 14, lá no versículo 12. Mas essa celebração, meus amados, ela não é bem a ceia do Senhor. Nós tratamos hoje como ceia do Senhor, mas não é a ceia do Senhor aquela comemoração. Aquela celebração não é a ceia do Senhor. Vamos falar sobre isso hoje. Amém? Glória a Deus. Antes de a gente começar a se aprofundar, eu gostaria de deixar para vocês aqui o meu livro, As Quatro Torres, Zonas de Ataque Espiritual. Se você é cristão, se você é um filho de Deus, você precisa desse livro. Uma mensagem poderosa que Deus me deu, que vai falar sobre as 4 principais áreas de ataque de Satanás, de seus demônios, sobre os cristãos dessa geração. Por onde Satanás tem preferido atacar os cristãos dessa geração. Você precisa desse livro. Pastor, eu quero o livro. Como eu faço para comprar? Simples, você pode acessar o site da loja Reino Store, www.reinostore.com.br. Lá você vai encontrar o livro, adquira. Você pode pagar no cartão de crédito, pode pagar à vista, pode parcelar. Você vai receber esse livro em todo o Brasil. Amém? Glória a Deus. Então nós lemos lá no livro de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 12, os discípulos perguntam para o Senhor Jesus o seguinte: onde nós vamos realizar os preparativos da Páscoa? Então, depois você vai continuar lendo o texto, então você vai compreender que Jesus está ali celebrando a ceia. Aquilo que nós chamamos de ceia, Jesus celebrou algo chamado Páscoa, algo conhecido como Páscoa. E esse pão que Jesus comeu, que é o mesmo pão que nós comemos hoje, ele deve ter fermento ou não? Porque eu tenho certeza e eu quase não tenho dúvidas de que muito provavelmente na sua igreja o pão que você come lá na ministração da ceia tem fermento. O pão que Jesus comeu tinha fermento? Vamos falar sobre isso agora. Mas antes você pode se perguntar: Jesus proibiu comer o pão com fermento ou não? Jesus disse que o pão tinha que ter fermento ou não? Olha, Jesus não disse que o pão tinha que ter fermento e também não disse que o pão não tinha que ter fermento. Jesus ele nos deu duas opções. Por que ele nos deu duas opções? Porque amar a Deus é uma opção. Amar a Deus é uma escolha que nós precisamos ter entre o prazer e entre a dedicação. Como assim? O maior jejum que você pode oferecer para Deus, o maior jejum que você pode oferecer para o seu Senhor é o jejum do pecado. Aleluia! Por que o jejum do pecado e o que isso tem a ver com a ceia? A ceia do Senhor, nós sabemos bem que ela nada mais é do que a celebração da Páscoa. Jesus está celebrando a Páscoa. Então nós vimos aquilo e agora nós celebramos e ministramos a ceia. A Páscoa, ela era realizada, ela era ministrada no meio do jejum de delícias.
E além de ser ministrada e realizada no meio do jejum das delícias, ela começava no seguinte aspecto, onde os judeus não deviam comer pão com fermento durante os primeiros 21 dias. Então, durante a celebração da Páscoa, ouça isso, durante a celebração da Páscoa, os judeus não comiam pão fermentado, não comiam pão com fermento nos primeiros 21 dias. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 12, quando o Senhor está passando para Moisés a maneira como o povo vai ter que ministrar a Páscoa. Então, obviamente, automaticamente, a ceia do Senhor, assim como a Páscoa, fala de 21 dias de jejum. Fala de 21 dias de jejum de pecado. Porque você sabe que o fermento, ele é a simbologia, ele é a tipologia do pecado. É por isso que o povo, na ministração da Páscoa, não podia comer pão com fermento, porque estavam em jejum e tinham que estar em jejum de pecado, de fermento. Olha aqui, meus amados, a ceia, aquilo que nós chamamos de ceia do Senhor, algumas igrejas chamam de Santa Ceia, enfim, a ceia nada mais é do que a Páscoa. O que Jesus estava ministrando, o que Jesus estava comemorando, o que Jesus estava realizando com os seus discípulos era a Páscoa. Então, nós, cristãos, crentes, queremos fazer aquilo que Jesus fez. Só que nós queremos fazer aquilo que Jesus fez da maneira que a gente quer. A gente não quer fazer aquilo que Jesus fez da maneira que Jesus quer que seja feito. Você está compreendendo? Meus amados, a ceia, ouça isso, aprenda isso. A ceia não é uma invenção evangélica. A ceia não é uma invenção cristã. A ceia não nasceu na Igreja Católica. A ceia não nasceu na Igreja Evangélica. Não nasceu na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, Metodistas, Presbiterianos, não. A ceia, ela é a Páscoa. Porque o que Jesus está ministrando em todo o Evangelho, em todos os evangelhos sinóticos, e Paulo vai falar sobre isso, nós vamos estudar isso também. Paulo vai falar sobre a ceia também lá em Coríntios. Isso é Páscoa. A ceia não é nada novo. A ceia não nasceu no cristianismo. A ceia é celebração de Páscoa. Você está compreendendo? É bom que você tenha isso bem claro, porque essa celebração de Jesus que nós lemos, que nós falamos que é ceia, ela começou como Páscoa. Ela somente vai se transformando, entre aspas, ela vai se melhorando, entre aspas, ela vai se tornando uma ceia, porque o próprio Deus está ministrando ela. A única diferença é essa. Ambas são reuniões de famílias, ambas são celebrações de famílias diante do altar, ambas têm o sangue do Cordeiro derramado, ambas falam de comunhão, ambas falam de libertação. Aleluia! Isso tudo só vai nos revelar algo poderoso, que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ambos foram alcançados pela graça, pelo poder do sacrifício de Jesus. Jesus está unindo ali o Antigo e o Antigo e o Novo Testamento numa nova aliança. Aquilo que era a parte A, ele está unindo com a parte B. Então não é nada novo. Não é nada novo. O corpo de Jesus é o pão. Ele está só dizendo, olha, aquilo que vocês faziam significava isso. Aquilo que vocês faziam lá atrás significa isso. Ele não está criando nada. Ele está somente revelando qual era o significado de algo que era feito lá atrás. Você está compreendendo aí?
Deixa eu voltar a falar do fermento, que é sobre isso que o foco principal do vídeo hoje, do ensino hoje, é o fermento. Então, durante a Páscoa, o fermento não estava presente nos pães. Então, naquele dia que Jesus estava ministrando a ceia ou ministrando a Páscoa, aquele pão que Jesus comeu, ele era sem fermento. Todo Israel, todos os judeus, todo o povo de Israel comia pão sem fermento. Não tinha fermento. Porque a tolerância do povo de Israel contra o pecado, contra o fermento nos pães durante aqueles dias era zero. E por que era zero? Porque o fermento é o pecado. E você não pode dar munição para o seu inimigo. Então, comer pão com fermento durante a Páscoa, enquanto todos estão comendo pão sem fermento, é rebelião. Você está pegando? Você está compreendendo? Pastor, eu não sei se eu acredito nisso. Deus, ele é enfático quando ele vai dizer que o pão durante a Páscoa não pode ter fermento. Está lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 20. Deus vai dizer que não deve ter fermento no pão da Páscoa. Então, se não deve ter pão, não deve ter fermento no pão da Páscoa, e aquilo que Jesus ministrou para os discípulos era a Páscoa, porque está lá em Marcos, no capítulo 14, no versículo 12, os discípulos perguntam onde a gente vai realizar os preparativos para a Páscoa. Então, aquela celebração que Jesus celebrou era a Páscoa. Se não tem que ter fermento no pão da Páscoa, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 20, obviamente o pão que Jesus comeu não tinha fermento. Ponto, isso é fato. Amém? Isso é fato. O pão que Jesus comeu não tinha fermento. Então, se você quer fazer uma ceia igual a que o Senhor fez, então o seu pão não tem que ter fermento. Amém? Amém? Então o seu pão não pode ter fermento. Porque o pão que Jesus comeu não tinha fermento. Só que, vou repetir, só que a gente não quer fazer igual Jesus fez. A gente quer fazer parecido. No fim das contas, a gente quer fazer do jeito que a gente bem entende. Você está compreendendo? Quem está aí? A Marli está por aí ainda? Então o pão da ceia não pode ter fermento. Por que o pão não pode ter fermento? Lá no versículo 22 do capítulo 14 de Marcos, Jesus vai pegar o pão, ele vai abençoar aquele pão, vai partir esse pão. Ele vai partir esse pão. Eu vou falar de novo, você já vai entender. Ele vai partir esse pão. E vai oferecer aos discípulos, dizendo que aquele pão é o seu corpo. O pão da ceia é uma simbologia, uma tipologia do cordeiro, que foi assado lá na Páscoa. Jesus, o corpo dele foi partido. Amém? Então, o pão lá na ceia, na tua igreja, ele além de ter que ser sem... Se você quiser fazer igual Jesus fez, se você quiser celebrar a ceia igual Jesus celebrou a Páscoa, que nós chamamos de ceia, mas era a Páscoa, o seu pão não pode ter fermento. E segundo, ele não pode ser cortado. Vou falar de novo. O pão não pode ser cortado com faca. Ele precisa ser partido. Porque o corpo de Jesus foi partido. O pão, lá no versículo 22 do capítulo 14 de Marcos, o pão que é o corpo, o pão que é o corpo, o pão que é o cordeiro,
Ele foi partido. Você não vai ler na Bíblia que o pão foi cortado com faca. Você não vai ler na Bíblia, em Isaías, que o corpo dele foi rasgado. Em Isaías 53. O corpo dele não foi rasgado, o corpo dele não foi cortado com faca ou com uma espada, seja com o que for. O corpo dele foi partido por nós. Então, o pão tem que ser partido. Não pode ser cortado, cubículo, quadradinho, bonitinho, perfeitinho de pão. Não pode. Se você quiser fazer igual foi com Jesus. Mas, pastor, mas eu não quero fazer isso porque isso tudo é coisa de simbologia. Então, por que você faz a ceia? Então, por que você coloca aqueles adereços, aquelas coisas, toalha? Então, por que você faz isso? Para fazer do teu jeito. Para deixar bonito. Do jeito que você acha que tem que ser. Ou faça do jeito que Deus quer que seja feito, do jeito que Jesus fez, ou então não faz. Desculpa, mas alguém tem que falar. É preciso falar, a gente precisa ler a Bíblia. Olha só, as igrejas hoje estão fazendo uma cerimônia judaica do jeito que eles querem. Por isso que, olha só, é por isso que o judeu não aceita Jesus. É por isso que o judeu não aceita o evangelho, porque a gente pega, a nossa fé é uma fé judaico-cristã. A nossa fé é uma fé judaico-cristã, ou seja, os nossos fundamentos da nossa fé cristã estão no judaísmo. Os rudimentos da nossa fé cristã estão no judaísmo. A gente precisa respeitar isso. Não estou dizendo que a gente tem que judaizar nossas igrejas. Não disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você vai fazer uma prática judaica, faça correto. Use os fundamentos corretos. Vai estudar um pouco para fazer direito. Nós estamos, a ceia do Senhor que nós comemoramos, nada mais é do que a Páscoa que Jesus comemorou, que Jesus celebrou. Jesus não celebrou ceia, Jesus não inventou ceia, Jesus celebrou a Páscoa. Então vamos fazer a ceia, porque é uma ordenança, amém? Então vamos fazer da maneira que ele fez. Já que ele não disse o que tem que ser feito e como tem que ser feito, item por item, então vamos fazer da mesma maneira que ele fez. Porque se ele fez, é porque estava correto. Por quê? Ele mesmo disse, porque Jesus é Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 12, ele foi quem disse que o pão da Páscoa não tinha que ter fermento. Então, quando Jesus, lá em Marcos, no capítulo 14, foi participar da Páscoa, que você chama de ceia, chama do jeito que você quiser, ele comeu o pão sem fermento. Então, já que ele não disse que o pão tem que ser com fermento ou sem, a gente tem que comer o mesmo que ele comeu, ou seja, pão sem fermento, pão partido. Não pode ser cortado, não pode ser picotado, tem que ser partido. Quem está pegando? Aleluia. O pão foi partido. O pão não foi cortado com faca em cubículo quadradinho. A gente precisa fazer direito. O corpo de Jesus foi partido antes da morte. Ou seja, todos nós experimentamos do corpo dele antes da ressurreição. Antes de Jesus ressuscitar, nós todos, assim como os discípulos, experimentamos da ressurreição do corpo dele. É por isso que você precisa participar da ceia. Porque quando você participa da ceia, você come do pão, você come do corpo, antes daquele corpo ser ressuscitado. Ou seja, você prova da ressurreição em você mesmo. Isso é forte demais. Jesus deu do corpo dele para os discípulos antes de ressuscitar. Ou seja, o seu corpo também pode ser ressuscitado agora. O corpo dos discípulos também podiam ser ressuscitados agora, porque eles provaram do corpo do Cristo antes do Cristo ser ressuscitado. Então o corpo deles também podia ser ressuscitado agora, assim como eu e você. Amém? Glória a Deus. Então, pão sem fermento e pão partido, não cortado. Deus te abençoe.